Acorda, professor! Salve, salve, pessoal! Estamos aqui com você para mais um encontro de conhecimentos bancários. Vale sempre observar as características aí dos nossos temas, dos nossos conteúdos e, consequentemente, essa discussão com você sobre os tópicos de atendimento de forma complementar. Como comentamos nos blocos anteriores, a necessidade de certos temas serem agregados, porque os avaliadores incluíram esses nos editais. O grande edital aí, que trouxe a grande mudança na área de atendimento, foi o do Banco do Brasil. Na Caixa, basicamente, se manteve o mesmo, como já vem caindo há alguns anos, falando de marketing, vendas, legislação, que na verdade o Código de Defesa do Consumidor essencialmente. No caso do Banco do Brasil, o avaliador pediu atendimento e técnica de vendas, né? Então colocou esses dois tópicos integrados. Então tem o atendimento com foco em vendas e técnica de vendas, além da questão da legislação. Então, observando esses elementos, a gente trouxe aqui alguns conteúdos para você de forma complementar, possibilitando esse processo. Então, o que você encontra aí nesse nosso bloco é justamente a preocupação de lembrar a você sobre um tema que o avaliador colocou aí de maneira significativa, discutir um pouquinho os 4 P's do marketing. Professor, mas isso aí já está meio superado, né? Foi modernizado, sem dúvida, não tem nenhuma dúvida disso, mas o avaliador pediu de forma tradicional: produto, preço, prazo, promoção. Então, vale observar que esse acabou sendo um tema tradicional trazido para as provas, principalmente o Banco do Brasil, você vai recordar. E o que o avaliador quer discutir com isso, professor? Bom, ele quer discutir com você, justamente o composto de marketing. Composto de marketing? Sim, mais conhecido como 4 P's do marketing, ou também chamado de mix marketing. Então, são várias denominações para este. Vale recordar. Então, o nosso amigo Philip Kotler, que é a nossa referência teórica aqui, vai lembrar para você o que é o marketing e, consequentemente, o que é esse composto, mix marketing, ou os 4 P's do marketing tradicionais. O Jeremy McCarthy, lá nos anos 60, que veio com os 4 P's. Claro que isso foi modernizado, identificado, reformulado, não poderia ser diferente. Há mais de 50 anos essa questão. Mas a essência do pensamento mercadológico está aí na frase do nosso amigo Kotler, falando realmente do marketing como esse processo gerencial, mas também social, envolvendo interações, relações. É aquela história: necessidades e desejos. Satisfeitos de que forma? Oferta, criação, troca de produtos que tem valor. Então você tem necessidades. Veja, não é apenas uma questão de você, mas de grupos, de organizações que demandam. Então essa ideia do marketing é um referencial muito simples, que você vai ver que está até de forma mais ampla quando a gente vê o nosso material anterior. O objetivo aqui é pegar aquele aspecto que o avaliador quer discutir com você. Então, falar um pouquinho desse composto mercadológico, composto de marketing, ou mix marketing, como eu disse para você, os 4 P's citados como referência, usando aqui o nosso amigo Jeremy McCarthy, marketing básico, lá dos anos 60. E aí ele coloca esses pontos fundamentais que a organização tem que buscar nesse cenário, visualizando atingir seus objetivos mercadológicos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar esses 4 elementos como elementos básicos e as estratégias da organização para dar conta destes, vale lembrar. A partir daí, nosso amigo McCarthy coloca então esses 4 grupos, você vai lembrar, e que o avaliador em prova já trabalhou várias vezes, não é um tema novo, é que ele foi ampliado na sua dimensão. Então, quando você fala desses 4 grupos, você está pensando, como nós comentamos, no mix marketing, nos 4 P's. O produto, que no nosso caso bancário aí, o serviço, atividade, desempenho, o preço, a praça ou ponto de venda, o local de acesso e a promoção. Os temas relacionados a estes. Em prova é mais comum cair essa turma aqui, promoção. É o que acaba caindo mais nas nossas provas. De todo jeito,
um olhar sobre o que representam esses 4 P's para nós, é isso que é significativo você considerar. Nesse cenário, quando eu falo do produto, né, seja ele um serviço ou um produto tangível, palpável, né, envolve vários elementos, né, as suas características físicas, sua formulação, o processo produtivo, a sua qualidade, a marca, o peso que ela tem, se é um produto tangível, palpável, o seu desenho, a embalagem, qualquer elemento que esteja diretamente relacionado ao produto em si. Então, por exemplo, a ideia da qualidade ou da marca daquele produto. Tá. Quando eu penso em preço, eu penso justamente na política, descontos, formas e prazos de pagamento, etc., que caracterizam os valores referentes ao produto, como para adquiri-lo, o custo desse produto e principalmente as formas de remuneração para sua aquisição. Então são alguns aspectos que você analisa nesse contexto. Então dá para a gente ter uma ideia interessante sobre esse processo, garantindo a este um significado muito claro sobre os elementos e as características, referências do produto. Então produto, preço, aqui esses 2 pontos iniciais que eu comentei para você. Só que além disso, claro, existe a questão do ponto de venda, é aquela história, é a apresentação do produto ao consumidor. Então, canais de distribuição, locais de acesso a esse produto, mas também de estoque, o transporte, então a questão da distribuição, para que possibilita as áreas de cobertura onde eu vou encontrar esse produto, variedades e possibilidades de acesso, são os elementos do ponto de venda, da praça, do local de apresentação, que pode ser, claro, algo concreto, tangível, até mesmo virtual, mas que contemplam esses elementos sobre acesso. Basicamente essa é a ideia. E, consequentemente, o ponto mais significativo e mais lembrado em prova, promoção. Então, tudo aquilo que tem a ver com a comunicação para promover o consumo. Tudo que eu posso colocar como estratégia. Então, é aquela história. As atividades, por exemplo, de promoção de vendas, compre 2, leve 3, publicidade, o enfoque mercadológico, a força de vendas, a capacidade da equipe de colocar o produto, relações públicas, quando claro, o foco não é mercadológico, comunicacional, mas que indiretamente coloca a marca, coloca o produto para o cliente, as atividades de marketing direto como telemarketing, que você conhece, já estudou aí, as atividades de propaganda. Então são alguns elementos aqui destacados nesse universo. Então é apenas aquele referencial que vai complementar esse enfoque, vale lembrar. Quando você fala nesse contexto, muitas vezes os temas relacionados pelo avaliador se concentram na discussão sobre promoção de vendas. É um tema bastante lembrado em prova. A FCC já teorizou o que é promoção de vendas, o que é propaganda. Você lembra que inclusive você tem propaganda e promoção como temas, relacionados em prova. Então, um olhar aqui conceitual, o significado desses conceitos, você tem até no outro material de forma mais ampla, facilitando a sua visualização. O que é interessante aqui destacar é sempre pensar como um olhar sobre o conjunto desse quarteto aí de produto, preço, praça, promoção, e aí a gente fica naquela visão do nosso amigo Philip Kotler. Essas ferramentas, que vão possibilitar que a organização atinja, em termos mercadológicos, o seu mercado-alvo. Então, pensando esse conjunto que eu citei para você, de significados, que tem como um rótulo maior, produto, o preço, a praça, promoção, que possibilite
eu cumpri metas, atingir resultados, chegar ao público-alvo definido, ou o meu mercado-alvo aí, em função das estratégias e objetivos mercadológicos que tem. Agora, é interessante observar nesse sentido que o avaliador, quando propõe esse tipo de pergunta, muitas vezes ele trabalha a questão conceitual mesmo. O que é? Vou usar um exemplo para você. Veja, nós temos aqui uma lista de temas que se relacionam com os 4 P's: distribuição, propaganda, promoção, marketing direto. O que fez a FCC? Ela fez assim: o Banco MNO tem utilizado em suas campanhas de marketing um conjunto de ferramentas de incentivo projetada para estimular a compra de produtos e serviços específicos por parte do cliente. Aí ele pergunta o que é isso. Então, essa prática é denominada: a distribuição, como você viu, seja ela seletiva ou intensiva, alguns pontos de venda, ou em todos possíveis, como o nome já diz, tem a ver com o ponto de venda. Né? Não é ferramenta de incentivo para comprar. Aí é distribuição. Muito bem. O marketing direto, né, como por exemplo o telemarketing, é um contato entre o cliente, né, e a organização. Pode servir para vender, como originalmente era venda por telefone, mas hoje a ideia da central de relacionamento. Então não é, né, uma ferramenta para estimular a compra do cliente especificamente, né, para aquele produto. Ela é uma atividade muito mais abrangente. Tá. A propaganda é o que te leva a, mas não é o elemento em si. Então, a propaganda, até porque ela pode ser propaganda mercadológica comercial para aquele produto, mas ela pode ser também para venda de ideias ou difusão de conhecimentos, propaganda política, por exemplo. Então, é o caminho, mas o elemento que realmente possibilita isso é a promoção de vendas para um produto específico. É aquela história: compre 2 e leve 3. Então essa é a melhor definição para que você possa observar. Então, uma ideia geral do que o avaliador poderia propor a você sobre conceitos, significados, né, que complementam um pouco o que já foi abordado lá no nosso material anterior. Então você tem que ver essa visão de forma complementar, por isso que a gente fez esse recorte para você. Só que não é só esse elemento que o avaliador pediu, porque todas essas estratégias colocadas para atingir seus objetivos têm que levar em consideração um ponto importante: a sua capacidade de fazer isso. Num ambiente competitivo, seus diferenciais. Então você observou também que foi agregado ao edital, dentro desse conjunto de temas, no caso do Banco do Brasil, a chamada vantagem competitiva. Aqui, o que o avaliador imagina ou espera de você? Essa é a questão. Primeiro, que você saiba identificar o que é a vantagem competitiva e quais são as ferramentas ou instrumentos possíveis de sua utilização. Então, primeira ideia, o conceito. O que seria vantagem competitiva? Ora, é algo que eu tenho em relação aos meus concorrentes. Tá. E como eu exemplifico isso? Ora, por exemplo, o meu desempenho econômico superior. Eu tenho um desempenho melhor que o dos meus concorrentes. Tá. Esse processo consiste basicamente em que elementos e que objetivos aqui? Pois não. Né? Existe algo, sempre interessante lembrar, que pode ser medido. A sua rentabilidade, que no nosso caso, como vantagem, é maior que a dos concorrentes. Tá. Essa questão mostra então que eu tenho um diferencial viável, que se sustenta, que se mantém. Exemplo, quando eu digo para você, olha, em determinado segmento, aquele produto, aquela marca é imbatível. Tá, mas por quê? Eu vou pegar aí o produto de consumo dos seus sonhos, olha, telefonia, aquela empresa da maçã, todo mundo quer iPhone para cá, iPhone para lá. Pois é, por quê?
Ora, porque ela tem uma vantagem competitiva que outras organizações que atuam nesse segmento não têm. Mas que vantagem seria essa? Se o produto é mais caro, professor, muitas vezes é muito mais interessante um outro produto, uma marca mais barata, mas que dê conta, né, dessa sua funcionalidade. Pois é, mas aí é que está. Qual é o tipo de vantagem que ela tem? Porque a vantagem que você pode dizer e encontrar pode ser uma vantagem relacionada a custo. Meu produto é mais barato, é melhor, né, ou tem um preço melhor que o seu. Sim. No caso da Dona Maçã, ou da empresa da maçã, é a diferenciação. Eu tenho algo que os outros não conseguem fazer. Até se aproximam ou buscam, mas não tem. Ou a minha diferenciação, a minha vantagem, justamente envolve uma dessas características num ambiente mais restrito, específico. Essa é a ideia. Mas quem disse isso, professor? Michael Porter disse isso para você quando ele faz a análise. Claro que o estudo Porter originalmente foi feito para o segmento industrial, mas hoje ele é utilizado numa visão ampla. Quais são as estratégias que levam a vantagem competitiva? De custo, de diferenciação, de enfoque. Deixa eu ver. O enfoque seria 1 ou 2 num ambiente menor? Sim. Segmento, por exemplo. Você quer comprar casa? Crédito imobiliário é na Caixa, amigo. Eu posso discutir se em outros segmentos da atividade bancária a Caixa é boa ou ruim, mas que ela é referência competitiva nesse segmento. Então, um enfoque, um exemplo para você. Crédito bancário, crédito rural, por exemplo, crédito habitacional, um segmento mais restrito, mais específico. Essa é a questão colocada para você aqui. Nessa análise, vale recordar, nosso amigo Porter, então, diz que uma dessas estratégias, né, é utilizada como referência de vantagem competitiva. Então, eu tenho um alvo e eu vou usar uma estratégia para garantir essa vantagem. Então, é aquela, como eu disse para você, melhores taxas, melhores condições de crédito. Habitacional é na Caixa. O melhor banco, aí é uma coisa mais abrangente. Então aí é uma outra estratégia de custo, por exemplo, ou como eu disse, a famosa telefonia aí, aquele segmento, ou aquele produto, ou aquela marca. Então são algumas das possibilidades colocadas pelo nosso amigo Porter que vão caracterizar esse diferencial, esse elemento distintivo que compõe aí, né, essa questão para você. Considerado dessa forma, né, nesse caso, a nossa maior preocupação, vale recordar, envolve então o que significa você ter essa estratégia para a vantagem competitiva. Na liderança de custo, sempre interessante lembrar, eu produzo mais baixo que os meus clientes, né? Eu muitas vezes tenho uma capacidade produtiva ou tenho um processo produtivo que possibilita o meu desempenho melhor. Então é a questão dos meus preços serem competitivos. Essa é a questão. Eu consigo manter isso em relação à concorrência. Ele tem preços imbatíveis, ninguém consegue vender como ele naquele patamar. Essa é a ideia. É a liderança de custo. Importante observar. Tá, que mais? A diferenciação. Isso aqui é fácil. A singularidade de produto. O que você tem, outros não têm. Então não adianta oferecer para você pera, abacaxi, né, banana se você quer o aparelho da empresa da maçã. Não tem jeito. Né? É um atributo, é coisa que ele tem para aquele negócio. Então, exemplo, é o produto, é a qualidade do produto, é a marca, é o status que ela representa, alguma coisa que o cliente perceba e que, consequentemente, diferencie dos demais. É uma possibilidade também de análise. Tá bom, professor. Que mais? Além disso, é claro, não é? Nós temos que pensar a questão do enfoque. Como eu disse para você, né? Menos custos ou diferenciação em um segmento restrito. Então, como eu disse,
é aquela visão geral. Ah, o melhor banco. Ah, por que o banco? Porque ele tem os menores custos. Ótimo. As menores taxas. Muito bem. Não. No segmento de crédito habitacional, aquele banco arrasa. Então é aquela história do enfoque. É isso que eu quero mostrar para você como um elemento significativo desse processo. Agora, o nosso amigo Potter vai lembrar para você, que não confunda, né, professor? O professor está confundindo Harry Potter com Michael Porter. Os alunos ficam atrapalhados, né? Desculpe. Nosso amigo Michael Porter vai dizer para você, né, que a estratégia competitiva que vai garantir essa vantagem, né, depende de conhecimento e informação, porque eu tenho que estar atento, né, ao mercado, às suas mudanças, né? Então você tem uma série de questões que possam ser analisadas. Inclusive, na sua análise, nosso amigo Porter lembra de um detalhe importante. Que detalhe é esse, professor? Ele lembra, né, de que existem forças competitivas, sim, que podem comprometer a sua vantagem. Então elas são uma ameaça à sua vantagem. Nesse sentido, só para que eu possa deixar claro, você constrói, né, a sua vantagem competitiva em função de uma estratégia de custo. Sim, e aí o que acontece? Uma nova empresa vendendo um produto mais barato, ou novos produtos naquele mercado a preços competitivos, ou seus fornecedores passam a exigir mais de você, o que compromete os seus custos, ou os seus compradores exigem preços mais baixos que você não pode competir, ou simplesmente os seus concorrentes melhoram as suas estratégias. Então o nosso amigo Porter diz a você, olha, independente da sua estratégia, existem ameaças, e essas estão em novas empresas, novos produtos, a capacidade de seus fornecedores de barganhar, ou seus compradores, seus clientes, ou simplesmente a competição no mercado. Então ele fala que esses elementos devem ser considerados na análise realizada por você. Esse é um ponto importante que devemos considerar. Além disso, sim senhor, né, o que o nosso amigo Michael Porter vai lembrar para você, que basta, e não basta, perdão, né, pensar apenas numa posição lucrativa. Ela deve ser viável, sustentável, para fazer frente a essas forças que determinam, ou seja, estas aqui citadas anteriormente, ó, essas 5 forças competitivas. É isso que ele lembra para você. Então a minha estratégia é basicamente para poder fazer frente às ameaças presentes no mercado. Então, ok? Então a vantagem competitiva oferece essa que você tem, as estratégias que a possibilitam, seja ela de custo, diferenciação ou de enfoque, e as ameaças, as 5 forças colocadas para você, compõem esses elementos. Então esse tema, né, que é essencialmente teórico, e quando você analisa em prova, né, o avaliador vem assim para você tratar do assunto. Considere um setor bancário hipotético com as seguintes características. Inexistência de economia de escala. Então ninguém tem uma capacidade de custo muito baixa, de produzir, de gerar em larga escala e produzir menos custos, gerar em menos custos. Tá. Clientes com baixo custo de troca de banco. Então para trocar de banco não é custoso para esse cliente. Tá. Baixa necessidade de capital para abertura do negócio, ou seja, com pouco dinheiro dá para abrir um novo empreendimento. E ausência de políticas públicas restritivas, não tem leis que impeçam a entrada de novos concorrentes. Então esse é o cenário, né, traçado pela FCC. E aí ela pergunta assim, dentre as denominadas 5 forças competitivas de Porter, a mais relevante como ameaça a um banco em funcionamento diante da estrutura setorial apresentada. O professor queria saber, vou voltar aqui com você, sobre essas 5 forças aí, professor. Sim, novas empresas, novos produtos, barganha de fornecedor, comprador e a rivalidade. Tá. Ele traçou para nós um cenário e propôs qual seria a mais relevante. Ausência de rivalidade. Se não tem rivalidade, não tem ameaça, porque a rivalidade é um fator. Se não tem, professor, não me ameaça. O baixo poder de negociação dos clientes. Se o cliente não tem poder de negociação, ele não tem poder de barganha. Então não te ameaça.
Vou pular de propósito a resposta. O poder de negociação dos fornecedores. Mas que fornecedores? Se você precisa de baixo custo, não tem economia de escala, a sua dependência dos fornecedores é pequena. E quem é o fornecedor? Na verdade é o cliente, quando fornece seu capital. Você está falando de um banco, né? A pressão de produtos e serviços complementares. Se são complementares, que pressão eles podem fazer, né, nesse cenário? A grande ameaça aqui é muito simples. É a possibilidade de novos entrantes. Novos entrantes, professor? Novos concorrentes, novas empresas. É isso que pode ameaçar. Por quê? Veja o cenário. Um cliente com custo baixo para trocar de banco, se entrar um novo banco mais barato, ele vai embora. Para abrir o negócio você não precisa de muito dinheiro e não tem nenhuma lei que restrinja, ou seja, pode entrar com tranquilidade. Então a grande ameaça é sim um novo concorrente, como você vai observar. Tá bom? Aí para você, sugestões de temas que nós abordamos, nosso amigo Michael Porter, né, algumas dicas bibliográficas para você. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.